A situação na cidade de Wallace-Lópolis não é nada fácil. O município do Pará se encontra sem energia elétrica há um mês. Em decorrência disso, a economia da cidade entrou em decadência e muitas pessoas que necessitavam de energia elétrica no trabalho e na vida em geral entraram em desespero. Diversos moradores saíram de lá, os que ainda ficam protestam constantemente na Praça Sinéder Guimarães. Todos tentam apontar um culpado, mas a situação é bem mais complexa do que parece. Wallace-Lópolis era uma pequena vila que cresceu na década de 80 por conta de investimentos em infraestrutura que o prefeito da época fez. Antes desses investimentos, a vila dependia de termoelétricas próximas, porém os gastos eram muitos, de modo que ele teve de trocar a fonte de energia. A fonte de energia escolhida foi a Usina Hidrelétrica Geral do Portes, localizada no município de São Félix do Xingu. Na época, a hidrelétrica estava em bom estado, porém os responsáveis por ela foram negligenciando sua manutenção, de modo que com o passar dos anos ela foi decaindo cada vez mais. Essa negligência possui uma origem em processos de investigações que apontam que houve um acordo entre o partido que governa o município desde 1992, a empresa responsável pela hidrelétrica e outras cidades que também utilizam de sua energia. Em 2020, contudo, um novo partido subiu no poder. Porém, esse, apesar de não ter concordado com a corrupção da elétrica, não tomou iniciativa para financiar novas fontes energéticas. Ele também não atacou diretamente os envolvidos no escândalo, tendo então o direito de se beneficiar da energia proporcionada. Apesar disso, por conta dos protestos recentes, esse partido se viu na obrigação de tomar medidas. Felizmente, no curto período em que este partido esteve no poder, ele acumulou dinheiro para tomar uma iniciativa. Porém, por conta do tamanho da cidade, obras muito caras estão fora de questão. Primeiro, a descompreender a sequência de fatos para depois buscar culpados. Tudo começa, em realidade, em outubro do ano passado, momento qual se iniciou um fenômeno que perdura até agora, o Laninha. Apesar de longe da localidade do município de Wallace-Lópolis, resfriamento das águas do Pacífico traz como consequência direta o aumento da umidade. Nesse caso, o agravamento das chuvas causou, no dia 10 de fevereiro, a explosão do transformador da usina hidrelétrica Geral do Portos, localizada próxima ao município São Félix do Xingu. Com isso, as linhas não conseguiam mais levar energia para a cidade. Vale constar que essa era a única fonte de energia da cidade, o que acabou causando o apagão geral da cidade. O problema, até o dia de hoje, 10 de março, não foi resolvido. O governo busca consertar o problema no transformador, porém os danos parecem serem mais profundos do que se imaginava, e já se está buscando a construção de uma nova linha de transmissão, vinda de uma usina termoelétrica próxima. O preço estimado de todo o problema é imenso, principalmente quando se leva em conta o preço da energia gerada pelas termoelétricas. Analisando todo esse cenário, observa-se que a corrupção dos governos anteriores possui sim uma grande influência na situação. Porém, o problema não se resume a isso. Em primeiro lugar, é notável que tudo ocorreu devido a um aumento de chuvas fora do convencional, porém não totalmente inesperado, já que tal fenômeno é comum durante períodos de laninha, apontando uma infraestrutura insuficiente para a realidade da localidade. Em segundo lugar, observa uma incompetência administrativa de deixar uma cidade dependente de apenas uma fonte energética, principalmente uma que é extremamente suscetível a fenômenos meteorológicos. Essa incompetência é culpa não apenas dos governos anteriores, mas também do atual governo, que não tomou as ações necessárias. Resolver o problema da falta de energia em si não é algo tão complexo. Simplesmente consertar a usina hidrelétrica fornecedora, por exemplo, já resolveria o problema de imediato. Porém, essa medida não resolveria tão bem a situação. Para começar, isso não exclui o fato de que, durante períodos muito chuvosos, principalmente de laninha, o problema poderia se repetir de novo. Criar mais redes de transmissão energética seria uma medida mais interessante, já que retira a dependência de um só fornecedor de energia da cidade, porém não exclui o fato de que nos períodos do fenômeno oposto, El Niño, o que ocorre é a falta de chuvas, o que causa uma menor produção energética e, consequentemente, o aumento do preço da energia. Sem contar que a construção de redes de transmissão não é de graça e também causaria um aumento de impostos. Mediante a todos esses fatos, se vê necessária a busca por novas fontes de energia, de modo a eliminar a dependência de outras localidades e a dependência do próprio estado meteorológico.
Um exemplo prático de como fazer isso é o Photon Live, um site de compra e venda de energia solar por particulares e empresas. Ele funciona com o seguinte princípio: aqueles que possuem painéis solares em sua residência ou propriedade podem vender o excedente de sua produção para aqueles que desejam comprar. A produção dos painéis solares será injetada no Sistema Municipal de Energia e o preço dessa produção será descontado da conta de luz do comprador. Praticamente qualquer um pode se tornar um vendedor ou um comprador de energia. O requisito mínimo é ter uma produção de painéis solares ou uma conta de luz. O funcionamento do site é simples. Aqueles que desejam vender sua produção devem se cadastrar como vendedor e depois simplesmente anunciar sua produção. Por outro lado, aqueles que desejam comprar energia devem se cadastrar como comprador e procurar o negócio ideal. O projeto é benéfico para todos, tendo em vista que o vendedor lucra com a venda de energia e o comprador paga menos devido ao desconto na conta de luz elétrica. Além, é claro, de evitar crises energéticas, já que se diversifica as fontes energéticas da cidade e estimula o mercado energético, com fornecimento que vem da própria cidade, é limpo e acontece praticamente 100% do tempo, já que depende do sol. As relações entre humanos e a natureza costumam ser mais complexas, e lidar com elas mais ainda. Bom, esse foi o nosso trabalho, no qual imaginamos todo um cenário onde uma cidade está passando por sérios problemas de falta de energia há mais de um mês. Espero que tenham gostado. Fique bem e economize energia.